Movimento direcional, ADX. Alguns softwares, essa ferramenta leva o nome de ADX. E o movimento direcional, ou ADX, ele é um indicador de tendência. E então ele trabalha aqui com 3 linhas. E aí você pode colorir essas linhas para facilitar seu entendimento. Eu, por exemplo, utilizo sempre linha azul como uma linha de compra, uma linha de alta. E a linha vermelha sempre como linha de venda, né? Ou uma indicação de baixa. E como funciona o movimento direcional? Ele tem essas duas linhas, que conforme você pode observar, cruzam-se ao longo de um período. E ele tem esta linha, que eu colori de verde aqui, que é realmente a linha ADX, que serve como um acelerador da tendência. Então, você tem uma linha de alta direcionando este movimento e tem uma linha que mostra a aceleração deste movimento. Alguns investidores consideram que o ativo está realmente numa tendência de alta definida quando esta linha verde estiver marcando acima de 32 aqui, ó, tá? Então, onde eu posicionar o mouse aqui, por exemplo, na linha, ela vai dar um valor aqui na linha de ADX, que a gente chama, que é uma linha que mede realmente a força da subida ou da descida. Então a gente chama ela de uma linha, ela é conhecida, aliás, como uma linha de acelerador, né? Ela mostra a intensidade deste movimento, tanto para alta quanto para baixa. E aqui no caso, como é a linha azul que está acima da linha vermelha, dizemos que o ativo está num movimento de alta. E aí, dependendo da aceleração desta linha, dizemos que o ativo está numa tendência de alta. Então a gente vai considerar uma tendência definida de alta quando esta linha do ADX estiver acima de 32. Esse 32, pessoal, é um valor fornecido já pelo próprio software. Então qualquer software que você estiver utilizando aí e tiver essa ferramenta, movimento direcional ou ADX, você vai ver que essa linha ela tem sempre um valor de aceleração, que é uma média calculada matematicamente. Ok, não vamos agora entrar em detalhes, porque não é o nosso foco. Mas enfim, estes valores é bom você ter em mente, que seria então acima de 32, seria uma tendência definida. E aqui no caso, como é a linha de alta, tá, chamada de DIH, como é a nossa linha de compra, que está acima, uma tendência de alta. Nós podemos observar quando o ativo entra numa tendência de baixa. Nós também temos, olha aqui a linha vermelha, por exemplo, entrando, cruzando a linha azul, a linha de compra, e aqui o ativo entra num período de baixa. E aí quando você tem aceleração, e olha que interessante, você vê que a linha, ela, apesar do ativo estar caindo, a linha verde continua subindo, mostrando que a aceleração desta queda, tá? E aqui embaixo o ativo entra numa tendência de baixa, finalmente, porque o ADX entra naquele valor que nós consideramos que o ativo estava numa tendência de baixa. Lógico que aí o ativo faz um zigue-zague e volta a subir, mas enfim, se você pegar períodos aí muito longos onde o ADX fica acima desse valor, é porque realmente este ativo estará numa tendência definida. Mas é importante, é claro, utilizar este tipo de indicador de tendência para entender o seguinte: quando a linha de compra cruzar de baixo para cima, né, obviamente a nossa linha de venda, o ativo está entrando num período de alta. E aí basta você observar em que aceleração isso está, que é a nossa linha verde. E olha aí, estaria uma aceleração muito baixa, que significa que uma força muito baixa de alta. E é realmente o que acontece, o ativo entra num período de alta aqui,
faz um movimento, né, aliás, de alta, e volta a cair para finalmente entrar numa tendência de baixa. Então é interessante utilizar esta ferramenta, este indicador, mas saber interpretar quais os sinais, né, efetivamente que ele nos dá. E aí basicamente nós temos um sinal de que o ativo está entrando num período de alta, quando a linha azul ou a linha de alta estiver acima da linha vermelha e acima da linha verde, que seria nosso ADX. Um período de baixa, quando a linha vermelha estiver acima da linha azul, aqui por exemplo. E aí dizemos que o ativo está numa tendência de alta pela aceleração do ADX. Olha aqui, aqui o ativo estava numa forte tendência de alta. Eu posicionei o mouse aqui, estava em 34 ADX. E aí realmente mostra que o ativo fez uma pequena correção e continuou subindo. Estava numa tendência de alta esse ativo. O ADX nos mostra também quando que o ativo não tem nenhuma tendência definida. Quando isso ocorre? Ocorre quando as duas linhas simultaneamente estiverem abaixo da linha verde, ou seja, olha aqui, um período, deixa eu só tirar, até vou aproveitar esse círculo. Este é um período de acumulação, um período onde não tem uma tendência definida, né? O ADX está abaixo de 32, ou seja, não tem uma definição de tendência, e ainda as duas linhas de compra e venda, ou de alta e baixa, estão trabalhando abaixo da linha de aceleração. Isso mostra que o ativo neste período não tem uma tendência definida, e é realmente o que você observa aqui nos candles. Olha aí, é um período realmente de acumulação, realmente um período de acumulação aí em que o ativo não tem uma tendência definida. Bom, tudo bem, você tem um indicador de tendência que te diz com certeza quando esse ativo está em tendência, que é acima do nosso 32, diz quando que o ativo está num período de alta ou fazendo um movimento de alta ou de baixa, diz para você qual é essa aceleração, ou seja, quanto maior esta linha, quanto mais inclinada tiver essa linha do ADX, maior é a aceleração dessa alta ou da baixa. E aí você pode utilizar um outro indicador que pode aí te auxiliar, por exemplo, numa tomada de decisão para a entrada, porque aqui você tem, não é, como eu já disse, uma indicação de tendência. Mas onde eu devo entrar, onde eu devo sair? E aí você pode utilizar, por exemplo, o DD Index, já conhecido por muitos aí. Olha aí o DD. E aí você pode colocar o DD, por exemplo, para procurar aí as agulhadas. Aqui eu só gosto de mudar as cores, eu gosto de deixar padrãozinho, né? Sempre vermelho é venda e azul é compra. Ah, pode ser que o seu software já venha com essa configuração, o meu não vem, eu tenho que modificar. E aí você pode, dentro de uma tendência, olha aí, se eu tenho uma tendência, procurar realmente uma cruzada aí das médias móveis do DD Index. E aí se você não tiver o DD Index, você pode utilizar duas médias móveis, por exemplo, de 3, por exemplo, o DD Index são 3 médias, 3, 8 e 20. Você pode então estar utilizando duas médias móveis, por exemplo, para verificar uma cruzada dentro de uma tendência, né? Aqui temos uma tendência definida, temos aqui, por exemplo, o DD cruzando a linha verde. Olha aí, deixa eu só circular isso aqui para a gente visualizar melhor, nos dando uma boa indicação de entrada. Olha aí, realmente no início da tendência de alta, sendo indicado pelo ADX, pelo movimento direcional, e tínhamos aqui um cruzamento do DD com a média que fica fixa, que é a nossa média verde aqui, representada pela linha verde. Mas você pode ter também o cruzamento dentro de uma tendência, por exemplo, das próprias médias do DD Index. Se você procurar, você vai ter pontos onde você vai ter
esse tipo de indicação, e tanto para alta quanto para baixa. Olha aí, o ADX mostrando para a gente aqui que o ativo estava entrando numa tendência de baixa, e você ao mesmo tempo tinha uma indicação de saída aqui do DID Index, ou até de um aluguel, né, um possível aluguel do ativo, até que você tivesse aí uma nova indicação de entrada que veio logo adiante, e aí você tem o cruzamento do DID Index novamente. E para quem não conhece aí o DID Index, essa é a forma, tá, de utilizar o DID Index, procurar aí as agulhadas do DID Index. E aí você pode ter a cruzada entre as linhas de compra e venda, que eu coloco aqui a azul, por exemplo, como uma linha de compra. Então quando ela cruza de baixo para cima a linha vermelha, ela te dá uma indicação de compra. E ao contrário, quando ela é cruzada pela linha vermelha, obviamente de cima para baixo, ela te dá uma indicação de venda. Mas pode ocorrer também que elas não se cruzem. Por exemplo, aqui elas ficaram paralelas, mas cruzou a média fixa de baixo para cima, dando uma indicação de entrada, e justamente aqui no ponto em que você já tem uma indicação de tendência. Porque o importante aí, então, pessoal, é você ter um indicador como este, movimento direcional, por exemplo, para saber em que tendência você está operando, para saber se você vai operar comprado ou se você vai operar vendido, no caso um aluguel. Então, se você tem uma tendência definida, você só precisará de um indicador para te dizer quando entrar. E aí eu sugiro o DID Index, porque realmente ele fica muito bom, muito bem posicionado na mesma tela, ok? Junto com o ADX, e os dois trabalham muito bem. Desta forma, já fica aí neste capítulo. Vocês passaram a conhecer um pouco mais do movimento direcional e um pouco mais aí do DID Index para fazer aí uma boa operação. E aí você pode utilizar também este indicador de tendência para qualquer período. E eu coloquei aqui o BBDC4, você pode colocar Petro 4, por exemplo. Olha aí, no intraday 5 minutos, e também utilizar o movimento direcional para ver. Deixa eu só colocar ele aqui. Qual é a tendência daquele ativo? Olha aí, a perfeita tendência de alta mostrada pelo ADX aqui, e realmente o ativo entrando numa tendência de alta. Se você jogar para usem, onde nós utilizamos o nosso Fibonacci aqui também, olha aí, eu só estou fazendo esse tour aqui, pessoal, mostrando, porque é importante ver que os indicadores, eles servem realmente quando é um bom indicador, que nem esse ADX, né? Ele é um bom indicador de tendência, ele serve para qualquer ativo e qualquer período que você queira utilizar, ok? Né? Olha aí, na tendência de baixa, o ADX mostrando realmente que era uma tendência de baixa, e mostrou inclusive uma aceleração alta, né, ó, dessa tendência de baixa. Olha aí, a nossa linha de venda vermelha acima da linha de compra, e a linha de ADX mostrando a aceleração, que realmente era uma queda acentuada. E depois, quando o ativo começa a subir, olha aí, você verifica que o ADX, a aceleração da subida realmente é lenta, né? Lógico que você está num semanal. E aqui a gente verifica até outro parâmetro, que, por exemplo, para períodos semanais ou mensais, ele vai demorar muito para te dar a sinalização, porque ele depende de movimentos, de mais movimentos, né? Movimentos mais rápidos, porque senão acontece isso aqui, ó. O indicador, ele fica lateralizado aqui, ok? Porque ele não percebe realmente o movimento. É tão sutil o movimento de alta desse ativo que quase não possui uma inclinação. Então é claro que para isso serve o nosso Fibonacci, que nós já vimos, que nos indica aí com mais facilidade. Mas aí, pessoal, é só para ficar então bem definido que o ADX, ou o movimento direcional, né, dependendo do software que você estiver utilizando, vai ter esse nome. Ele serve exatamente para indicar a tendência e mostrar a aceleração dessa tendência. E o DID Index você pode estar utilizando para encontrar aí as entradas para suas operações.